Então, gente, minha pele tá aqui preparadíssima pra poder iniciar a sobrancelha depois da aplicação da base. Vai ter um vídeo aqui no canal mostrando como que faz pra fazer a sobrancelha antes de aplicar a base. Então, vocês deem uma olhadinha nesse vídeo caso você queira só corrigir a sobrancelha mesmo e não quer passar base no rosto. Nesse vídeo, a gente vai aprender a aplicar depois que aplicar a base. Então, minha pele já tá toda preparadinha aqui. Vou começar a fazer a aplicação. Vou mostrar pra vocês dois modos de fazer, um com pastinha e outro com sombra. Pra quem tem dúvida de como aplicar com a pastinha e quem tem dúvida com a sombra, vamos tirar a dúvida aí dos dois, tá? Eu vou começar primeiro com a da pastinha e aí eu vou usar essa pastinha aqui da Miss Lari. A cor que eu uso, que eu gosto de usar, é a marrom claro e eu gosto muito dessa pastinha, só que ela tem um pequeno probleminha, ela começa a abrir e fica mais durinha, então você vai precisar usar um diluidor e eu uso o diluidor da marca mesmo, gente, da Miss Lari, e aí eu coloco umas 5 gotinhas, porque ele fica bem sequinho mesmo, mas depois que você molha, gente, ele vai diluir bem, não tem problema, tá? E aí 5 gotinhas dá pra deixar ele bem diluído, e eu gosto de usar esse pincel aqui da Macrylan, que é a numeração C12. Ele é um pincel chanfrado, bem fininho, e depois que você vai lavando ele não fica esgalçado, sabe? Tem uns pincel que ele fica mais aberto, ó. Eu tenho esse aqui, peguei ele bem fininho e aí ele foi esgalçando, foi abrindo. Então isso não acontece com esse pincel aqui, por isso que é esse que eu indico pra vocês. Depois que a pastinha tá bem molhadinha, eu pego um pouquinho da pasta, retiro o excesso aqui na ponta do frasquinho, e aí ele fica bem esticadinho, o pincel fica bem esticado. E por que que eu faço isso? Pra não acumular produto. Se você acumula produto na ponta do pincel, na hora que você aplicar, vai aplicar muito produto, aí não vai ficar delicado. Outra coisa que tem facilitado a minha vida na hora de fazer a aplicação da sobrancelha é usar esse espelhinho aqui desse pó da Bruna Tavares. Ele é um espelhinho que dá pra você... Meu Deus. Esse espelhinho, ele dá pra você ver super bem, dá pra pegar bem assim, e eu acho que com mais proximidade. Se eu pegar o espelho grande, eu não vou conseguir fazer isso, entendeu? Eu vou tampar também um pouquinho da luz, então com o espelho pequenininho, eu não tampo a luz e dá tudo certo. Aí eu encaixo o espelhinho aqui, venho no início da sobrancelha, você pode também começar pelo meio, mas eu tenho gostado de fazer pelo início. Eu venho com o pincel deitadinho e faço uma linha reta. E aí eu gosto de deixar essa linha bem forte mesmo, que ela vai ser a base aqui do início da sobrancelha. Marquei o início e vou marcar o restante aqui, a cauda da sobrancelha. Então eu venho do meio, peguei um pouquinho mais de produto, venho do meio pra fora. Então eu vou fazendo aqui a marcação. Conforme você vai fazendo isso, você vai pegando prática, e aí você vai fazer isso sem precisar estar se preocupando muito com o desenho da sobrancelha. Principalmente se você fizer na sua, você vai aprender muito sobre o desenho da sua sobrancelha. E aí só a prática mesmo que vai levar à perfeição, tá bom? Então, ó, marquei a cauda. Fui seguindo aqui o desenho da sobrancelha. E quem não tiver esse desenho, quem não tiver pelinhos na sobrancelha, dá uma olhadinha aqui no canal que tem um vídeo que eu mostro como corrigir pra quem tem falhas. Então dê uma olhadinha, eu vou deixar aqui também no box de informações. Bom, marquei a cauda, agora eu vou marcar a parte de cima. E antes de marcar a parte de cima, vocês estão vendo aqui, gente? E essa marcação aqui, depois de aplicar a base, ela não tem muita diferença da outra marcação, que é antes de aplicar a base. A diferença é só que quando você aplica a base, fica até um pouquinho mais fácil de você fazer, porque acumula um pouquinho de base aqui e aí fica mais fácil de fazer a marcação. Fica um pouquinho mais grossa e mais evidente os pelos, então assim fica muito mais fácil. Dando a diferença de um dedinho, eu começo a fazer uma linha aqui na parte de cima. Fazendo essa linha reta na parte de cima, chego aqui no arqueado, eu vou deitando o pincel. Eu vou pegando o excesso do pincel e vou preenchendo. Preenchendo essa parte aqui que ficou vazia, sem pelinho. É nessa hora que você consegue brincar com o desenho, consegue engrossar um pouquinho a sobrancelha. E depois eu vou só preenchendo. Dá pra ver aí no vídeo, gente, fica muito mais fácil de aplicar sobrancelha depois que você passa a base. E aqui no início eu deito o pincel, deixo o pincel deitadinho assim, ó. E faço riscos pra cima, como se estivesse desenhando pelos. Quanto mais fininho o pincel for, eu gosto de pincel porque ele é fininho, mas se for mais fino que esse, melhor ainda. Desenho pelinhos pra cima e aí eu não preencho. O que que eu faço? Eu venho com a escovinha e vou penteando pra cima. Com bastante delicadeza, já vou colocando aqui os outros pelinhos no lugar.
E é isso, ó, não tem segredo de fazer. Depois que você aplica a base, você não precisa vir aqui bem rente e aplicar de novo, como é feito no outro vídeo. Porque aqui você já aplicou a base, então já tá com essa base aqui, ó, bem desenhada. Não precisa reaplicar, a não ser que você erre o desenho. Aí você vem com um pouquinho da base e vai reaplicando aqui, mas não precisa, tá vendo? Agora bora fazer a outra sobrancelha com sombra, que não é diferente demais, mas tem algumas dicas aí pra passar pra vocês. O que que acontece? Quando você faz a sobrancelha com pastinha, ela vai durar mais tempo, porque a pastinha, ela gruda na pele e a sombra, ela vai grudar mais no pelo, vai ficar muito superficial na pele. Por isso que eu prefiro o método com a pastinha, porque assim a sobrancelha dura mais tempo e com a sombra sai mais rápido. Mas pra sombra não sair mais rápido, se você só tiver a sombra em casa, tem duas dicas pra passar pra vocês. Dá pra você usar a cerinha. Normalmente vem essa cerinha nos kits de sobrancelha, mas se você não tiver essa cerinha, não tem problema, tá? É só você pegar a pontinha do pincel e molhar ele e depois molhar na sombra. Então com a cerinha você faria como? Você pegaria aqui, né, a cerinha com o pincel e aí passa na sombra que você vai aplicar. Eu gosto de aplicar essa aqui mais clara, mas se não tem a cera, não tem problema. Molha o pincel e passa na sombra sem problema nenhum. Assim a sua sombra vai ficar parecida com a pastinha, então ela vai grudar mais na pele em vez de ficar superficial, entendeu? Então peguem essa dica para a sobrancelha durar mais tempo, porque se você passar só a sombra, a sobrancelha vai sair mais rápido. Encostou em algum lugar, ou passou a mão no rosto, a sobrancelha vai sair mais fácil. Então ou molha o pincel ou usa a cerinha. Aí aqui a mesma coisa, sem segredo nenhum, vem no começo. E pra acertar, gente, o desenho da sobrancelha é a prática. Pratica bastante que daqui a pouco você tá fazendo assim, sem muita dificuldade. Essa sobrancelha minha é um pouquinho diferente da outra, então tem que tomar cuidado pra não deixar uma mais alta do que a outra e igualar, mas tudo no olhômetro, viu? Por isso que eu falo, treina bastante que você vai conseguir também. Aqui na parte de cima, ó, essa daqui tem bem menos pelo do que essa, então eu gosto de pentear pra baixo. Fica a dica aí pra vocês, ó, porque assim vocês conseguem ver muito mais fácil aqui aonde que precisa corrigir. Então eu venho aqui e faço uma linha, dando um dedinho de diferença. Ó, faço uma linha reta, aí depois eu venho só com um pouquinho mais de sombra e vou preenchendo aqui o meio. Deixo bem preenchidinha essa parte porque eu tenho muito pouquinho pelo. E o finalzinho, só vou preenchendo, seguindo aqui, ó. E faço aqui o arqueado com mais precisão. Porque aqui também, nesse arqueado, também tem uma falhinha. Agora no início, daquele jeito pra fazer os pelinhos, deixa o pincel bem molhadinho e molha na sombra. E vem aqui no início e vai, ó, desenhando pelos. Quando você faz com a sombra e com o pincel bem molhado, o pelo fica muito mais perfeito, tá vendo? Do que a pastinha que é mais durinha. Gosto de vir com a escovinha e ir penteando. E assim que eu faço pra corrigir, vocês estão vendo que as cores estão bem parecidas, são cores que eu gosto de passar na sobrancelha, marronzinho claro, com fundinho um pouquinho acinzentado, não muito, pra não ficar estranho, pra não ficar muito cor de grafite. E ficou desse jeito, gente, ó. Vocês gostaram? Deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber o que vocês acharam. Se você faz a sobrancelha de outro jeito, comenta aqui que eu quero saber também. Adoro conversar sobre sobrancelha. E antes de terminar esse vídeo, eu queria pedir pra você que ainda não foi inscrito no canal, já se inscreve. E a única cobrança que eu faço pra vocês aqui, minha gente, é dar o like. Deixa o like pra mim, porque assim eu sei que você tá gostando, o YouTube sabe que você tá gostando e outras pessoas conseguem ver o vídeo e você tá ajudando outras pessoas também, tá bom? Tanto a mim quanto a outras pessoas. Então deixa o like, vou sempre pedir isso pra vocês. Me sigam no Instagram, que por lá vocês conseguem também saber quando que eu liberei vídeo novo, caso o YouTube não tenha notificado vocês. Vou-se embora e logo eu volto com mais conteúdos aqui no canal. Tchau, gente!